Aleluia. Graças e paz. Tarde super abençoada a todos, em nome de Jesus. Amém? Você que nos assiste, obrigado. E vá até o final, que o Senhor tem algo para você. Não é de mim, é de Deus. Aleluia. E eu sou grato a Deus por esta oportunidade. Eu sou o Júnior da Kelly. Amém? Aqueles que é da minha cela vai pensar assim: até que Jesus volte. Então quem já foi lá sabe o motivo. Queridos, como o pastor David falou, domingo pela manhã estava eu e o irmão Fagner. Estávamos nas louças lavando, com muito amor e gratidão. Amém? Com muito amor e gratidão. E eu compartilhei com o Fagner. Falei: irmão Fagner, o Senhor me deu uma ministração para um culto de domingo. Eu ainda não ministrei no domingo, mas a ministração eu já tenho. E quando foi na terça-feira, eu recebo um convite do pastor. E ele no convite falava assim: você ore e peça uma direção e uma confirmação de Deus. Eu respondi a ele: pastor, foi confirmado desde domingo. E na hora eu até mandei uma mensagem, já era tarde, era quase meia-noite. Eu mandei uma mensagem para o irmão Fagner, compartilhando com ele, né, aquilo que o Senhor tinha feito. Então, amados, eu estou aqui com muita humildade para compartilhar uma palavra que o Senhor me deu. Eu sei que essa palavra ela mexe muito comigo, e eu creio em nome de Jesus que ela venha mexer, falar ao coração e ao espírito de vocês. Aleluia! Pois glória a Deus. Quem está feliz aqui nessa tarde? Amém? Quem está feliz aqui nessa tarde? Felicidade, ela não precisa de um ato. A alegria, você precisa de um ato, mas a felicidade não. A felicidade por si só, ela já é um motivo de alegria. Aleluia! Pois bem, pois essa é a ministração que o Senhor me deu, deixando um legado. Aleluia! Eu louvo a Deus pela vida da mídia, do irmão Alexandre, que proporcionou essa imagem, que por si só ela já fala. Aleluia! Eita Deus! Queridos, legado, amém? Alguém já ouviu falar dessa palavra legado? Glória a Deus. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Salmos. Salmos 119. O maior capítulo da Bíblia. E você vai lá no versículo 111. Aleluia. Salmos capítulo 119, versículo 111. Na minha tradução diz assim: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração. Aqui o salmista já começa a definir o que é legado. É algo interno, algo do coração. Amém? E o que é legado? Legado é uma marca que ficará eternizada de forma de contribuir para a vida. Legado é algo de dentro. Legado é uma herança. É uma herança, só que ele não é um bem. Ele é algo que ele vai ficar dentro. É algo
que passa de gerações em geração. É um testemunho de vida e de feitos. Aleluia. Legado é isso. É aquilo que eu consigo construir através da minha vida em outras pessoas, ao qual eu convivo. Legado é aquilo que eu vou deixar, seja ele bom ou seja ele ruim, mas todos nós vamos deixar um legado. E eu convido você, nós vamos estar orando agora, a fechar seus olhos. E eu já convido você desde agora, já começar imaginando. Feche seus olhos em nome de Jesus. Você de casa, eu lhe convido também a fechar seus olhos. Você imaginando o que você tem feito, o que você tem criado, o que você tem ministrado, o que você tem testemunhado, o que você tem deixado até hoje. Até hoje. Algo que está sendo construído, algo que você está marcando alguém. Que legado é você deixar uma marca. E vamos orar. E eu já quero que você reflita nisso. Doce Espírito Santo de Deus, toda honra, toda glória, Pai, todo louvor nós entregamos a Ti. Quero Te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E já quero Te agradecer por tudo que o Senhor vai fazer. Que o Senhor venha, papai, ao nosso entendimento, ao nosso espírito. Que o Senhor venha, papai, visitar cada um aqui presente, cada um que está assistindo e cada um que vai assistir. E que o Senhor, de forma sobrenatural, comece a quebrantar, comece a destruir as barreiras, comece a destruir, papai, aquilo que já foi criado de ruim dentro de nós. E que o Senhor comece a levantar homens, mulheres, filhos diferentes a partir de hoje, no nome poderoso de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pois bem, eu queria que o irmão Alexandre projetasse uma imagem. Queridos, ele vai estar fazendo a imagem, que essa imagem ela é em tempo real. Amém? Existe um site de estatísticas e nós pegamos agora essa imagem. E eu quero que você olhe para esse terceiro requisito aí, ó. Mortes hoje. Até agora, das 0 hora até agora que ele salvou, morreu 136.214 no mundo. 1000 pessoas aqui no mundo. Aleluia. Ou misericórdia. Aleluia para uns que voltou para o céu, e misericórdia para outros que infelizmente não teve oportunidade, às vezes, de ser ministrado por mim e por você através do nosso testemunho, do nosso legado. Mas o fato está aí: 136.214 pessoas morreram hoje. Amém? Obrigado, irmão Alexandre. Grave esse número. Grave esse número. Que até o final da ministração nós iremos atualizar ele. Aleluia. Não quero com essa ministração colocar peso em ninguém. Eu quero que você saia daqui hoje diferente do que nós entramos aqui. Aleluia. Para falar de legado, eu quero compartilhar algo de alguns homens que está na Bíblia. E o primeiro se chama José. Amém? José, filho de Jacó. José, ele deixou um legado não só para os israelitas, mas ele deixou um legado, uma marca dentro do Egito. De certo que foi por algum tempo,
após ser rejeitado, vendido, preso por um crime que não cometeu, ele se torna, por obra divina, governador do Egito. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41, versículo 39. Aqui vai falar Gênesis 41, 39. Diz assim na minha tradução: é quando Faraó ele coloca José como príncipe do Egito. Diz assim na minha tradução 41, 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Aleluia. Queridos, era improvável tudo que José passou. Você conhece a história? Era improvável, mas aqui se levanta um homem. Deus levanta José e deixa um legado naquele país, naquela nação. Aleluia. E José começa a marcar o povo. A Bíblia diz que após a interpretação do sonho, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, ele, com a sabedoria divina, ele consegue administrar os 7 anos de fartura para poder usar nos 7 anos de escassez. E aí José começa a deixar um legado naquele povo. Mas existe algo interessante no legado de José, que apesar de tudo que ele fez por aquela nação, tudo, existia um tempo que aquela nação não reconheceu mais o legado de José. E o que é que eu aprendo com isso? Que aquilo que nós definimos como legado, que é aquela marca minha nas pessoas, vai ter pessoas que não vai receber, vai ter pessoas que vai receber, mas um dia ela vai acabar. No caso de José, por um grande período, o legado dele foi construído mesmo após a morte. E a Bíblia relata que o povo de Israel foi para o Egito através dele. E ele era um homem respeitado, e aquela população era respeitada, não pelo que ela tinha feito, mas por o que ele fez. Mas chega um momento, uma das coisas, um parênteses, que nós vamos ler de Gênesis, no Antigo Testamento, é Deus falando: conta os meus feitos para os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, de geração em geração. Conta os teus feitos, conta os meus feitos, de geração em geração. Para que Deus fala isso? Para que o legado de Deus não se afaste daquelas pessoas e não se apague. Mas com José, para o Egito, teve um fim. A Bíblia diz que assume o novo rei,
E esse rei já não reconhece. Esse rei já não reconhece. Está lá em Êxodo 1:8. Êxodo 1:8. Diz assim na minha tradução: entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não reconhecera a José. Queridos, nosso legado, ele vai ser passado de geração em geração. Mas ele corre um risco de ser esquecido. Por isso nós temos que ensinar nossos filhos. Por isso nós temos que anunciar as obras de Deus e de Jesus para nossos filhos. Nós temos que compartilhar nossas experiências com os nossos filhos. Nós temos que compartilhar nossas experiências com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, ao nosso convívio. E como é que eu vou compartilhar a experiência com os meus filhos, com aquelas pessoas do meu convívio, se eu não tenho uma intimidade, uma ligação com o doce Espírito Santo? O legado, ele pode ser bom, mas ele também pode ser ruim. Como é triste, e eu já vi situações e vivi situações, onde em uma roda de conversa passa um fulano e as pessoas dizem assim: esse aí é filho daquele rapaz. É triste, mas o pai construiu. E nós, o que nós estamos deixando? Como está sendo a nossa marca nas pessoas? Queridos, uma coisa é certa: um legado nós iremos deixar. Agora a nossa trajetória vai dizer que tipo de legado é esse. Aleluia. Pois bem, mas olha que coisa extraordinária. Para o Egito, o legado de José acabou. Mas para nós, povo de Deus, vive. O legado de José vive. Porque eu creio, está escrito, e eu creio em tudo que ele fez, e em tudo que ele passou. E o tanto que isso nos motiva, nos alegra a não desistirmos. Alguém pode não valorizar o seu legado, o meu legado, mas vai ter alguém que vai valorizar ele. Aleluia. A minha filha Pérola, agora não, mas quando ela era mais nova, aos 5 anos de idade, eu contava para ela a minha trajetória para estudar. Graças a Deus, hoje eu tenho uma formação acadêmica, trabalho na minha profissão, mas nem tudo foi fácil. E eu contava, chegava vezes, na hora de dormir, ela pedia: pai, conta aquela história de quando o senhor era criança. E a história era: eu tinha 4 para 5 anos de idade. Nós morávamos no interior do Pará. Da onde nós morávamos, da nossa terra para a escola, era em média de 2,5 km a 3 km. E era eu com 5 anos, mais 2 coleguinhas da mesma idade. Nós saíamos a pé da nossa casa para a escola. Só que nesse trajeto tinha 2 situações. A primeira, passava-se por uma mata. E essa mata
quando alguém vinha da vila e falava assim: Dona Isaura, eu vi o rastro da onça. Esse dia nós não ia para a escola. Era assim. Mas quando nós passávamos a mata, que ia para a escola, tinha uma outra dificuldade. Tinha um pedaço de fazenda que era da esposa do esposo da nossa professora, que tinha muito gado, e os gados muito valentes. Então tudo isso eu passei para me estudar, e isso eu conversava muito com elas. E o que eu estava dizendo para ela? Valorize os seus estudos. E eu estava passando. O que você tem contado para os seus filhos? Quais são suas experiências? O que Deus tem falado com você? Você tem conversado com a sua esposa? Você tem falado daquilo que você tem vivido no seu trabalho, quando você tem oportunidade? Você tem falado para as pessoas que estão próximas de você o que Deus tem feito em sua vida? E mais, você tem praticado aquilo que Deus tem falado com você? Existem pessoas que estão precisando do seu testemunho, do seu legado, porque o legado, diferente de uma herança, ele não é depois da morte. O legado é algo que em vida você pode herdar e você pode viver. Aleluia. Vamos falar de outro personagem que tem um legado extraordinário. Vamos falar do filho de Saul. Diferente do pai, que tinha tudo para ser um homem ruim, egoísta, vamos falar de Jonatas. Aleluia. E a história dele que eu quero falar está em 1 Samuel 18, 3, 4. 1 Samuel 18, 3, 4. Jonatas era filho de Saul, rei. Saul era rei e Jonatas era um dos filhos. Diz assim na minha tradução 18, versículo 3: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Aleluia. A palavra nos diz que Jonatas amava Davi, e ele não escondia isso. Aí agora eu digo a você: as pessoas a quem você ama, sabe que você a ama? As pessoas a quem você diz que ama, nas suas orações, elas sabem? Você, homem, você consegue dizer para um outro homem: eu te amo? Você acha que foi fácil para mim chegar aqui na igreja e dizer para os homens: eu te amo? Uma marca para a honra e glória do Senhor, que eu carrego e alguns aqui homens carregam, é isso. Eu não tenho vergonha de dizer para nenhum homem aqui: eu te amo. Eu te amo, Eder. Eu te amo, Gerizão. Eu te amo, Alcimar. E os homens sabem disso. Eles sabem. Porque hora ou outra cai lá uma mensagem. E eu não tenho vergonha de dizer isso. E você? Como é que está o seu amor? É um amor que você vive só? Ou é um amor que você compartilha? Algo interessante: Jonatas amava tanto Davi que ele tirou aquilo que lhe era valioso, que era o símbolo de um príncipe. As roupas, a espada, era o símbolo de um príncipe, algo valiosíssimo.
E ele se despiu e entregou a Davi, fazendo uma aliança com Davi. Eu creio que eles eram aqueles dois que andavam junto, que trocavam experiência, que falavam um com o outro todos os dias. E não tinha o WhatsApp naquela época. E hoje nós temos um WhatsApp. E mesmo assim, infelizmente, tem pessoas amando pessoas, mas não consegue se expressar. Não consegue se expressar. Mas Jonatas, diferente de alguma dessas pessoas, como eu falei, ele não nega esse amor. E a palavra diz, no capítulo 19 de 1 Samuel 1 e 3, não só aqui, mas em algumas outras passagens, que Jonatas, ele salva Davi do pai. Ele não concorda com que o pai, a perseguição de Saul, que na palavra, você lê, você vai ler, você vai entender todo o contexto da história, da perseguição de Saul com Davi. Mas Jonatas, ele não desrespeita seu pai, ele não desonra seu pai, mas nem por isso ele deixa de amar, guardar e livrar Davi. E ele consegue compartilhar todo aquele sentimento, ao ponto de fazer uma marca em Davi. E você aqui hoje, você que me assiste, você tem deixado marcas na vida de outras pessoas? E se tem deixado, que tipo de marcas são essas? Que tipo de marcas são essas? Que marcas a sua esposa tem sua? Que marcas o marido tem da sua esposa? Queridos, quem vai colher tudo isso não somos nós. Nós vamos nos alegrar com essas marcas, mas outras pessoas serão marcadas, e essas pessoas terão a vida transformadas. Às vezes vai ter uma pessoa no seu trabalho que não conhece as Escrituras, mas a sua vida, a sua forma de viver, vai fazer com que elas conheçam a Bíblia. Às vezes a sua forma de tratar as pessoas, elas vão olhar e vão dizer: é diferente. Você é diferente. Não se esconda. Não se esconda. Deus lhe colocou lá com um propósito. Não se esconda. Deus lhe colocou lá com um propósito. Não se esconda. Aleluia. Voltando aqui para Jonatas. Tudo que Jonatas fez gerou algo em Davi. Porque o legado é isso, é você deixar algo em alguém, deixar algo dentro de alguém. Aleluia. Amados, aí entra algo extraordinário. Davi, já rei, Jonatas já morto, e já há muito tempo, Davi lembra do legado de Jonatas. Davi lembra do legado de Jonatas. E iremos falar agora, 2 domingos atrás, domingo passado foi falado novamente sobre essa história. E esse domingo nós iremos falar de novo. E Deus falou domingo passado e está falando novamente. Quando o Senhor me trouxe o texto, eu falei assim: olha, foi a mesma palavra. É porque Ele está nos ensinando algo. Ele está querendo nos ensinar algo.
Segundo Samuel, Davi já é rei, Saul já é morto. Segunda Samuel, capítulo 9, versículo 1. Diz assim: disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor a Jonatas. Muito tempo depois, Davi lembra do legado que Jonatas deixou nele. E ele pergunta: existe alguém? Ele não fala só da linhagem de Jonatas, ele fala do rei. Porque o que Jonatas fez a Davi, alterou Davi de uma tal forma, que ele ia honrar, não era só Jonatas e a sua linhagem, mas a linhagem da geração de Jonatas. Ou seja, até o rei Davi, que tentou tirar a vida dele por diversas vezes. Entendam o legado que Jonatas deixou. Marcou tanto Davi, que agora ele busca um parente da geração toda, da parentela toda, não só um direto seu, de Jonatas, para honrar. Queridos, e mais para frente, no versículo 5, um servo de Davi apresenta ao rei um filho de Jonatas. Se Davi estava decidido a honrar o legado que ele tinha de Jonatas, até com o próprio rei, alguém da linhagem do rei, agora você imagine da linhagem de Jonatas, a pessoa que marcou a vida de Davi. E a palavra vai dizer, segundo Samuel, capítulo 9, versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás comigo pão sempre à minha mesa. Você para pensar a importância de um legado que a gente deixa na vida de alguém? Ora, aquilo que eu faço vai interferir direto na vida das minhas filhas. Aquilo que nós fazemos, que você faz, interfere direto na vida dos seus filhos. A palavra nos diz que Mefibosete, daquele dia em diante, assentou-se à mesa do rei. E lá com ele tomava café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Foi pelo que Mefibosete fez? O rei Davi botou Mefibosete à mesa. Foi pelo que ele fez, igreja? Foi pelo que o seu pai fez. E aqui encaixa algo que eu vivi há mais ou menos uns 15 anos atrás. Eu saí daqui, meus parentes têm terra aqui antes de Cidelândia, e eu parei, antes das terras dos meus parentes, parei em um ambiente, eu pedi uma bebida, e aquela pessoa que me atendeu, uma senhora muito gentil, ela, enquanto eu estava
bebendo aquela bebida que eu pedi. Eu ainda não tinha recebido Jesus como meu Salvador. E eu conversando com aquela mulher, aí ela falou assim: você está indo para onde? E eu falei assim: eu estou indo aqui para a casa da minha tia, da minha avó. Aí ela falou assim: onde é? Eu falei: é logo próximo aqui no Grotão. Ela disse: quem é a sua tia? Eu falei: a Dora. Ela: a Dora do Valdo? Eu falei: é. Ela parou assim: quer dizer que você é neto do seu Daniel? Olha só, igreja. Eu falei: sim, é meu avô. Aquela mulher, rapidamente, tinha um balcão, eu estava fora. Ela abriu, pegou na minha mão, me levou para dentro da casa dela e me botou no sofá dela. E eu sem entender nada do que estava acontecendo, ela olhou de novo para mim assim, parou assim, olhou eu sentado. Você é neto do seu Daniel? Eu falei: sim, sou eu, neto do meu avô. Tinha, em média, 11 anos que meu avô tinha morrido. E aquela mulher começou a contar tudo que meu avô já tinha feito por eles. Quem era meu avô? E ela falava assim, e os olhos brilhando. E eu sem entender nada naquela época. E aquela mulher contando assim os feitos do meu avô. Quem era meu avô, como meu avô se comportava. Ela era fruto de algo o que ela tinha, as posses, os bens, de algo que meu avô tinha ajudado, sabe? E ela me recebia ali com maior amor, com maior carinho. Igreja, eu fiz alguma coisa para sentar naquele sofá? Mas olha quem fez: o meu avô. O meu avô deixou um legado. Era um homem maravilhoso. Vivi pouco com ele, vivi 9 anos. Mas eu tenho tanta imagem assim do meu avô, um homem tão tranquilo, tão sereno. E ele deixou uma porta aberta. Porque se meu avô fosse um homem ruim, jamais eu iria sentar naquele sofá. Se Jonatas fosse um homem ruim, jamais Mefibosete, seu filho, ia sentar à mesa do rei. E você, tem deixado as suas portas abertas? Por onde você passa, você deixa portas abertas? Em uma ministração do pastor Ribinha no Congresso Homens de Verdade de 2018, eu vim entender o que meu avô tinha feito. E de lá para cá eu testemunho isso. O legado do meu avô. Aonde eu entrei, porque meu avô deixou as portas abertas. E a partir de então, eu decidi, por onde eu passar, deixar uma porta aberta. Porque vai vir minhas filhas, os meus netos, e eles vão entrar por essas portas que eu deixar abertas. E você? Você tem deixado portas abertas? Você tem deixado portas abertas por onde passa? Porque uma coisa o Espírito Santo ministrou em mim: vai ter lugar que minhas filhas vão entrar, só se eu deixar a porta aberta. E eu compartilho: só vai ter lugar que os seus filhos vão entrar, se você deixar a porta aberta. E você que já é pai, já é avó aqui, você deve entender do que eu estou falando. Que os seus netos, seus filhos, eles alcançaram algo, não porque eles fizeram, mas porque você fez. Então que nós venhamos ser as pessoas que deixem marca em outras pessoas. Que nós venhamos ser as pessoas que vai deixar as portas abertas para os nossos filhos, por nossos netos. Eu fui ministrado de forma impactante quando eu entendi o que meu avô fez. Queridos, as nossas experiências, elas precisam ser compartilhadas. Alguém fez um legado em mim, eu preciso compartilhar. Porque os meus filhos precisam saber
o que o pastor David fez por mim, o que o pastor Lucas fez por mim, o que a minha mãe fez por mim, o que o irmão Neto fez por mim. As pessoas precisam saber, minhas filhas precisam saber. E às vezes nós estamos matando um legado de alguém. Diga misericórdia. Mas é isso que infelizmente às vezes nós estamos fazendo. Amados, eu não tinha condição de sentar naquele sofá. Mas o que o meu avô fez me tornou digno de sentar naquele sofá, mesmo não prestando naquela época. Mas não é nada sobre mim. A conversa ali não era sobre mim. Não era nada do que eu fiz, mas do que ele fez. Eu não fiz um sacrifício, eu não movi nada, um dedo, para gerar aquilo naquela mulher. Mas eu fui beneficiado. Porque até um queijinho gostoso, e muito gostoso, eu comi naquele dia. Aleluia. Pois bem, nós iremos construir. Legado é construção, dia após dia. E nós vamos errando aqui, vamos corrigindo, e aí os dias vão passando e nós temos que melhorar. E nesse momento, eu te convido a você imaginar hoje como o último dia da sua vida. Hoje é o último dia da sua vida. Você vai ser recolhido hoje. Você vai ser recolhido hoje. Imagina isso. O que as pessoas vão falar de você amanhã? O que você tem deixado para essa geração? O que você tem deixado para os seus filhos? Para o seu vizinho? Para os seus colegas de trabalho? O que você tem deixado? O que eles vão falar de você daqui a 10 anos? Ou já não vão falar mais? O que? Reflita nisso. Reflita no que você tem feito, no que você tem construído. Porque a palavra diz que a hora vai chegar. Não diz quando, mas vai chegar. Queridos, e isso é sério. E isso é sério. Marque a vida de alguém. Marque a vida de alguém. Deixe um legado. Construa algo de precioso, onde o tempo não apague. Por mais que pode cair no esquecimento para alguns, mas não deixa de fazer, porque alguém vai lembrar. Aleluia. Alguém vai ser marcado. E os nossos filhos podem receber a honra de entrar em lugares extraordinários, lugares maravilhosos, que eles não fizeram nada para entrar, mas através das nossas vidas, do nosso testemunho, daquilo que nós marcamos nas pessoas, eles vão alcançar. Amém? Amados, minha esposa me mostrou um texto hoje, e eu trouxe esse texto para cá. Estava no Instagram de um pastor chamado Júlio César. Se Faraó não viesse atrás, talvez dava tempo de construir barcos, mas a perseguição provocou o mar aberto. Vocês entendem isso? A perseguição encurralou o povo à beira do mar. E eles puderam viver um milagre extraordinário. Se Penina não ficasse irritando, talvez Elcana seria o suficiente para Ana. Mas a provocação
gerou Samuel. Era a serva de Ana. E ela poderia ter filhos. Ela tinha filhos com Elcana. E Ana não tinha. E ela provocava. E diante daquela provocação, Ana buscou o Senhor. E dessa busca gerou Samuel. E se Penina, sua serva, não a provocasse? Será se Ana tinha ido? Se Saul e Golias não se levantasse contra Davi, talvez ele seria um humilde pastor de ovelhas. Mas foram as perseguições que o tornaram o maior rei de Israel. O que é que você tem lutado? Quais são suas dificuldades? Pegue tudo isso e transforme isso em um legado, para que você passe para a sua geração. Eu passei por isso, mas o Senhor me fez isso, me levou a um lugar mais alto. Pega a sua dificuldade, a sua luta, e transforme ela em um legado, e viva isso. Irmão Alexandre, prepara a imagem novamente. Queridos, o último personagem é Jesus. É um legado extraordinário. Amados, Jesus é uma inspiração. Não tem dificuldade para nos paralisar. Quando nós tivermos em dificuldade, querendo desistir, olhe para Jesus, que você não vai desistir. A dificuldade não vai lhe parar. Jesus nasceu, mas não viveu para Ele mesmo, pensando nele, mas sim viveu pensando nos outros, para os outros. Morreu por mim e por você. E os seus legados estão até hoje nos alcançando e alterando nossas vidas. Com seus legados de amor ao próximo, partir do pão, de entrega, porque Ele se entregou. Pois sejamos nós imitadores dele. Sejamos nós imitadores dele. Quer deixar um legado? Imite a Jesus. Quer deixar um legado? Imite a Jesus. Estamos aí com 38 minutos. Projeta a imagem, irmão Alexandre. Amados, você lembra daquele número? Eram 136.214 mortes quando nós iniciamos, só no dia de hoje. Ele fechou ali agora. E durante essa ministração, nós vamos atualizar aqui quantas pessoas morreram. Aí eu pergunto a você: o que essas pessoas fez vai estar valendo. Seja bom ou ruim, para elas não tem mais jeito. Já fechou. Já fechou. Vamos fazer o cálculo. $142.828. Enquanto nós falávamos, 6.614 pessoas morreram. Misericórdia. O irmão de Arizona está errado. Glória a Deus para quem morreu em Cristo, porque voltou para casa. E misericórdia para aqueles que não conseguiram. Irmãos, um dia
um dia, eu e você, nós vamos fazer parte dessa estatística. Um dia, nós vamos fazer parte dessa estatística. E aí? E aí? O que você está fazendo? O que eu e você está fazendo? Que tipo de marcas nós estamos deixando? Que tipo de legado nós estamos deixando? O que é que nós estamos deixando? É estatística. É estatística. 6.000 e poucas pessoas morreram enquanto nós estávamos aqui ministrando. E o que eles marcaram encerrou. Agora eu e você, nós temos uma oportunidade nesse início de noite de começar. Porque um dia nós seremos estatística. E aquilo que nós deixamos, o legado, ele pode alterar outras vidas. Eu e você podemos alterar o nosso legado. A partir de hoje, eu e você, nós estamos conhecendo uma forma profunda do legado, onde nós temos que deixar as portas abertas para os nossos filhos. Nós temos que deixar marcas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E é no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, não sei. Na bola, não sei. Marque a vida de alguém. E passe para essa geração aquilo que o Espírito Santo tem ministrado a você. Não deixe apagar, através da sua família, aquilo que Jesus está fazendo. Aleluia. Queria convidar o ministério de louvor. Amém. Legado, amados, é muito forte. É aquilo que eu e você vamos deixar. Bens é herança e pode se acabar. Mas aquilo que você deixar marcado dentro de uma pessoa, aquilo ali ela vai gerar até o último dia da vida dela. E ela ainda pode passar de geração em geração. Por isso o Senhor ministrou ao meu espírito, para que a partir de hoje nós possamos fazer diferente. Nós possamos olhar diferente. Um dia nós iremos morrer para este mundo, para esta terra. A nossa carne um dia vai morrer. E aquilo que nós deixamos vai influenciar outras gerações, outras pessoas. Por isso, reflita, saia daqui nessa tarde, refletindo o que você tem deixado. O que você tem deixado. Amém? Queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos estar orando. E o ministério de louvor vai estar adorando. E eu quero que você reflita na sua vida, aquilo que você tem feito, e até mesmo naquilo que você tem deixado de fazer. Eu quero que enquanto o ministério esteja adorando, você possa refletir naquilo que você tem deixado para essa geração, as marcas que você tem deixado para as pessoas ao seu redor. Eu quero que você reflita sobre isso. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Feche seus olhos. Se conecte agora com o Senhor.